Diria que estou em Gaspar há 52 anos. Já sou cidadão gasparense, até porque foi otorgado pela Câmara Municipal como cidadão honorário. E eu me sinto feliz porque eu adoro minha Gaspar. Gaspar é a terra da gente, onde eu cheguei a viver a maior parte da minha vida em Gaspar. Então, com certeza, amo Gaspar. Gosto muito de Gaspar. A chegada foi difícil. Eu vim de uma cidade pequena também, que era o município de Ibirama. Era até mais estruturada, eu diria, do que Gaspar. Lá tinha 2 agências de automóveis, tinha um jornal semanário, tinha uma rádio com uma penetração muito grande no interior. Eu vim para Gaspar na época em que Gaspar, a própria rádio, vivia com dificuldades. Abria às 7 horas da manhã, fechava às 6 da tarde. A cadeira que eu sento hoje aqui, na época já tinha um pé quebrado, tinha que sentar só no meio para ela não cair. Não tinha telefone, eu já disse esses dias, a energia elétrica era mandada para o transmissor no outro lado do rio, aqui onde era a sapataria e assim por diante. As dificuldades eram muitas e aonde havia aqui no centro a Aristiliano Ramos, era as 2 mãos, ia e voltava, era difícil. E a gente iniciou com dificuldades, com déficit na rádio, que a gente assumiu as dívidas. Eu lembro ainda de 14 mil cruzeiros naquela época. E o primeiro mês eu consegui zerar. E os meus sócios ficaram muito contentes com isso, porque eu já tinha também a experiência, a expertise, como diz hoje, de vendedor. Então eu já tinha os anunciantes e consegui zerar as contas. E assim por diante, gradativamente fomos crescendo. A emissora, naquela época, era de 100 watts. Conseguimos no AM chegar a 1000 watts e agora na FM estamos com 2500 watts. Uma abrangência muito grande, próxima a Joinville, chegando quase à cidade de Ibirama. Então, a abrangência é muito boa, o número de ouvintes aumentou gradativamente por muito tempo e a gente continua lutando. E eu sempre digo, uso uma palavra do gaúcho, peleando-te. É isso aí. Eu sou filho de lavradores, de colonos, porque, veja bem, meu pai nasceu em 15 de janeiro de 1900. Então, ele mais ou menos até os 40 anos não conseguiu nem ouvir rádio, porque tinha, mas não eram poucos que tinham. Era uma dificuldade. Depois que adquirimos um rádio sempre chamava, que sintonizava só o AM, porque não tínhamos o FM ainda. Então, o meu lazer, quando estava em casa nas horas de folga, era ouvir o rádio. Eu já tinha uma paixão pelo rádio. Só que aquele era o rádio solene, ninguém me mandava abraço, não brincava com ninguém. Eu achava aquilo meio esquisito, dizer assim, mas no aniversariante temos que parabenizá-lo, mandar um beijo para as meninas, naquele tempo eu era jovem, né? E assim por diante. Eu acabei conquistando depois os ouvintes do rádio, através do que eu pensava. Quebrei aquele rádio solene, que só entrava no rádio quem tinha um vozeirão. Então o pessoal começou a ouvir muito o rádio, que na época, diria 80%, quando eu comecei no rádio, eram lavradores. Depois que o pessoal começou a vir para a cidade, porque os municípios se industrializaram e muita gente quis sair da roça, vinha para as empresas que teriam um salário mensalmente. O do lavrador era anual, depois da safra. E assim foi. Após sair uma vaga na Rádio Estadual de Ibirama, que era uma rádio pertencente a Nereu de Blumenau, da família Vieira, do Velásio Vieira, dizendo que tinha uma vaga na rádio, eu larguei a enxada e fui pro rádio. Meu irmão que falou que tinha uma vaga, daí o diretor-gerente lá estava numa cadeira de balanço no 2º piso, e eu perguntei se tinha vaga. Ele disse, tem, depois da Voz do Brasil você vai lá que eu vou te ouvir, serve? Eu disse, não, mas eu não quero para hoje, eu estava com medo, né? Primeiro dia, daí eu fui para a rádio e tinha um cara que eu conhecia lá. Ele disse, não, pode falar que ele não vai te ouvir, não. Ele vai lá para a sociedade, para o salão que tinha. Aí ele me encorajou e eu fiz uma propaganda. Assine, leia e divulgue o jornal A Nação. E na minha casa o rádio à noite era ligado, porque não tinha televisão. Daí o meu irmão falou para minha mãe, bem-vindo, já está na rádio. Daí ela deu um sorriso, ficou contente. E o meu pai disse, pode ouvir, é o bem-vindo que está lá na rádio. E vão prendê-lo. Isso é só para estudado, meu pai falou, né? E assim foi que começou minha vida, né?
E na cidade onde eu comecei, lá em Ibirama, me tornei vereador. Isso porque eu acho que ninguém deve ser mais do que ninguém na vida. Todos somos mortais, a vida é essa, ninguém é mais do que ninguém. Eu sempre peço para os meus filhos serem humildes, porque é como eu digo, ninguém é para sempre. Minha mãe dizia, ninguém nasceu para semente, somos mortais. Tem uma curiosidade que muita gente não sabe. Houve uma época em que o Fernando Poli era o prefeito, pela primeira vez, que ele foi mais do que uma, quando deu o cinquentenário de Gaspar. Eu já estava aqui, então eu tinha um carro que dizia unidade móvel, porque o telefone não tinha, como hoje, você usa o telefone em qualquer lugar. E eu falava com essa unidade móvel de qualquer ponto, nisso a gente saiu na frente. Aí eu estava aqui na Ponte Hercílio Deck, transmitindo o show pirotécnico. Aí passou um cidadão e disse, por que você não vai lá em cima, tá falando aqui? Mas naquele tempo não tinha bombeiro, em Gaspar não tinha nada, tinha um cidadão lá em cima. E eu dei azar que quando eu fui lá, que eu ia conversar com ele, ele começou a disparar os fogos. Aí ele estava colando fogo. Foi 15 minutos sem parar de show pirotécnico. Aí ele dizia assim pra mim, eu cheguei com o meu carro, que era a unidade móvel, ele dizia assim, para. Aí eu parei o carro e aquele foguetão fogos e fogos, eu saí de dentro do carro porque pensei que ele ia explodir. Me meti debaixo de um ônibus, foi o maior medo que eu passei no meu tempo de rádio. Foi esse. E tem outras curiosidades também. A gente se meteu a transmitir futebol, então eu fui lá no Tupi, comecei a transmitir futebol e o nosso técnico era o Cássio Schmidt. Aí o nosso repórter começou a fazer uma entrevista e o Cássio largou ele, foi orientar o time, né? E assim foi por diante, né? A vida não foi fácil. Não foi fácil, mas a gente ainda está aqui. 60 anos de rádio, graças a Deus, ainda estou aqui nos microfones da Sentinela. Sentinela é a guardiã do vale. Eu diria que foi feita uma pesquisa. Ela era a Rádio Clube de Gaspar. Feita uma pesquisa e cada um dava o nome. Nós éramos 3 sócios, o Alcides Morastone e o jornalista Leopoldo Miglioli. O Alcides era funcionário da Souza Cruz na época. O jornalista Léo era jornalista da Petrobras. Então cada um deu uma ideia e deu um nome qualquer, né? De repente o jornalista Léo veio com Sentinela do Vale. Mas a gente pensou que Sentinela do Vale também é o 23BI de Blumenau, o Exército. Mas a gente consultou, autorizaram, porque não tinha problema nenhum. E assim foi identificada até hoje como Rádio Sentinela, né? Sentinela do Vale, na verdade, mas abrevia-se para Sentinela. Acho que a turma conhece por Sentinela. Como eu te falei no início, quando cheguei a Gaspar, uma rádio não tinha nem telefone. Era difícil conseguir um telefone fixo, né? Então, o jornalista Léo, como funcionário da Petrobras, ele foi para Florianópolis, naquele tempo, não sei como é que chamava, não era Telesc, tinha outro nome, e conversando com ele, eles acharam que era ridículo uma emissora de rádio não ter telefone. Aí ele conseguiu em Florianópolis a instalação do telefone. Era tudo difícil na época. Era no ano de 1977, então era tudo mais difícil para conseguir telefone, aumentar a energia elétrica e assim por diante. Tinha coisas que era muito mais fácil, você não pagava tanta coisa como é hoje. Hoje nós pagamos o técnico para qualquer concerto, pagamos o engenheiro, todos à base de um salário mensal. Nós divulgamos artistas e pagamos para eles direito autoral. Está tudo mais difícil. Naquele tempo não se cobrava tanto, era 1, 2 obrigações que você tinha. Hoje é 1001 e a rádio vive do comércio, e o comércio também não anda bem, mas de mãos dadas vamos vencer. Todo dia a gente tem algo diferente que a gente tem aqui na rádio, é uma gozação no outro e brincando sempre, né? Mas eu sempre disse, aqui é uma irmandade, afinal a família está quase toda aqui, né? O Jean sempre muito atento nos compromissos dele, o Gil também, muito, o Gil não é da família, mas é também compromissado com os deveres, ele não olha a hora, nem dia nem noite. Tem o Leozinho, que é o caçula, também está nos microfones. Tem a neta, que está aqui do meu lado, né? Também está a caminho. Tem o meu sócio, que é o advogado Cláudio César, né, também é sócio comigo, porque ninguém vive para sempre, como eu falei, daqui uns dias eu vou para outro andar e ele continua tocando e a nova geração vai assumindo.
Eu lembro que houve a festa do arroz aqui em Gaspar e nós tínhamos o Nilton Simas, que carinhosamente nos chamava de Negão, que é um vozeirão muito bacana. E ele e o saudoso Edmir de Souza, saudoso Nilton Simas, na festa do arroz, estava a manhã inteira lá falando dos anunciantes e das candidatas, a rainha, a princesa, e os dois foram na cerveja, né? Dá-lhe cerveja, e dá-lhe cerveja. Aí de tarde eu peguei o Negão e agora com o Nilton Simas vamos aos comerciais. Ele olhou o papel assim, não enxergo nada. Daí dá esse papel aqui, aí coisa mais ou menos assim, coisas pequenas, né? Então, depois ele ficou bom, continuou tocando, né? Nosso amigo lá de Blumenau também, que fazia o Salve a Banda, Edmir de Souza, fui convidado muitas vezes para ir no programa dele da TV, e não era qualquer um que ia para a TV antigamente, né? Mas ele me convidou. Hoje, cada dia o rádio tem uma coisa a mais para pagar. É a dificuldade que eu sinto no rádio é essa. Todos os dias não dizem você tem uma verba que chegou agora não sei de quem lá. Não, é o contrário. Agora mandaram que tem que pagar isso também por mês, tem que pagar isso, que pagar aquilo. Então, é o tal de correr atrás da máquina, como dizia o meu amigo prefeito de Ibirama, Luiz Alexandre Miller. Aí eu perguntava, como é que tá, prefeito? Aí sabe o que ele dizia para mim? Correndo atrás da máquina. E hoje eu vejo assim ó, que muitas coisas da cidade não querem, parece, se divulgar, porque eles acham que a rede social é tudo. Não é tudo. Ela soma com o rádio, com a TV Gaspar, com as outras duas rádios que nós temos, o Jornal Cruzeiro, o Jornal Metas, todos somam, que não estão implantados para nós, é para servir a população. Ninguém faz rádio só para si. Muita gente questiona até porque a nossa rádio, ela continua com músicas do passado, porque o público é muito grande e é maior do que praticamente o jovem, porque o jovem, ele pula muito, ele ouve isso, ouve aquilo. O público do passado, de 40 anos para cima, ele quer música antiga. E quando alguém aniversaria, que você vai lá, tem alguém com a sanfona, ele está tocando e cantando o quê? Curitibana, Moreninha linda, é música do passado. Dificilmente você vê o rock, nada contra o rock, né? Quem gosta, tudo bem. Você não aprende nada. E a música do passado, que a Rádio Sentinela toca, e vai sempre tocar enquanto for vivo, é a história. É assim que eu vejo as coisas, né? Eu peguei a primeira grande enchente em Gaspar, essa aqui em 2008. Os méritos aqui da rádio são mais para o Jean, o Júlio Carlos, o J. Aguiar, porque eles ficaram dia e noite, muitas vezes, sem comer. E a nossa rádio foi a única que ficou no ar. Até as emissoras de Blumenau saíram todas do ar. Os políticos de todo o país ligavam para cá. Já não diziam a Rádio Sentinela, a rádio da enchente. Então a gente gostava de se divulgar porque era gente do Paraná, do Rio de Janeiro, porque era a única rádio que ficou no ar aqui na região, na época, né? Deu muito trabalho e eu lembro que eu queria ir lá na rádio, que a rádio era ali na Rua São Pedro, lá no final, e chegava um tanto, não descia mais. Eu tinha que deixar meu carro ali, mas às 2 da manhã não tinha canoa, não tinha nada, e eu ficava ouvindo o rádio. E lá estava o J. Aguiar, o Júlio e o Jean. Então deram uma cobertura muito grande, do qual foi a rádio que ficou no ar, e ela hoje ainda tem méritos por isso, gente que agradece, gente que não esqueceu o nosso trabalho. E a nossa função é essa, divulgar o que acontece, o bom e o ruim, porque nem só o bom diz que a coisa boa não dá ibope, o ruim é que dá, mas não, a gente torce para que tenhamos sempre coisas boas. Também quero aproveitar o ensejo também para agradecer nossa TV Gaspar, que inclusive eu conheci seu João Neves. Seu João Neves sempre vinha à rádio trazer notícias da Câmara, né? Muito obrigado a você e a TV Gaspar, porque várias vezes ela disponibilizou um profissional para vir aqui na Sentinela para divulgar a nossa rádio e para ficar para a posteridade, como dizia o saudoso jornalista Léo, porque a gente não vive para sempre. Eu estou com uma idade já um tanto avançada, como dizem, e a gente tem que sempre estar irmanados, porque a briga, meu pai já dizia, não dá camisa. Então nós somos amigos. Muito obrigado à TV Gaspar, à família toda, à equipe da TV Gaspar.